Bem-vindos ao lado oculto das cidades mais icônicas do nosso mundo, do glamour de Los Angeles às ruas históricas de Paris e ao brilho do neon de Tóquio. Somos ensinados a ver essas metrópoles como o ápice do sucesso. Mas olhe além dos arranha-céus e das boutiques de luxo, e uma crise silenciosa e imparável emerge. A situação de rua está explodindo nas nações mais ricas do mundo, um paradoxo assustador onde a riqueza crescente deixa os mais vulneráveis ainda mais para trás. Por que isso está acontecendo? E será que nossas cidades poderão algum dia realmente consertar isso? Hoje, vamos além dos cartões postais para descobrir os rostos humanos e as falhas sistêmicas por trás das nossas capitais de tendas globais. Se este tópico é importante para você, por favor, curta, inscreva-se e deixe um comentário abaixo. Você acha que chegamos a um ponto de ruptura? Vamos começar a conversa. Los Angeles, a capital das tendas da América. Em seguida, voamos para a costa ensolarada da Califórnia. Bem-vindos a Los Angeles, a cidade dos sonhos, das estrelas de Hollywood e de milhares de tendas de nylon. É um contraste chocante que a maioria dos viajantes acha difícil de digerir. Enquanto o mundo assiste ao Oscar, a apenas alguns quilômetros de distância, na infame Skid Row, um tipo diferente de drama se desenrola. LA ganhou o título sombrio de capital das tendas dos Estados Unidos, com mais de 75 mil pessoas vivendo sem abrigo permanente. Mas por que aqui? Por que em uma cidade com tanta riqueza concentrada? A resposta reside em um mercado imobiliário que simplesmente abandonou a classe trabalhadora. Em Los Angeles, e o custo de um apartamento modesto disparou tanto além do salário médio que o sonho se tornou um pesadelo para muitos. Não estamos falando apenas de desempregados, estamos falando de professores, trabalhadores do setor de serviços e estudantes que vivem em seus carros porque não podem pagar um depósito de segurança. Caminhando por esses acampamentos, você vê comunidades inteiras construídas na calçada. São pessoas que foram excluídas de suas próprias vidas pelos altos preços. A escala impressionante das tendas que se estendem por quarteirões é um testemunho visual de uma cidade que está crescendo em riqueza, mas falhando em fornecer uma base para aqueles que estão no chão. É um lembrete contundente de que, na terra da abundância, muitos estão sendo deixados para trás. Eis New York, pessoas em situação de rua nos metrôs. Deixando a costa oeste, seguimos para o coração agitado da Big Apple. Na cidade de Nova York, a crise toma um rumo vertical, movendo-se das calçadas para os túneis escuros e ecoantes da terra. Você já pegou um trem à meia-noite em Nova York e notou as pessoas amontoadas nos cantos dos vagões? Embora Nova York tenha uma lei de direito ao abrigo, o sistema está tão sobrecarregado e é frequentemente percebido como tão perigoso que milhares de pessoas escolhem a cidade sob a cidade. Em vez disso, o sistema de metrô de Nova York tornou-se um santuário amplo e aberto 24 horas para o sem-teto. Para muitos, e o mundo subterrâneo oferece uma consistência que a superfície não consegue, calor durante os invernos brutais da costa leste e um lugar para se esconder do julgamento das multidões acima. Mas a vida sob as ruas é uma existência angustiante. Entre os riscos de acidentes nos trilhos, a falta de higiene e as constantes batidas policiais, é um jogo de sobrevivência jogado nas sombras da capital do mundo. Esta realidade subterrânea destaca uma verdade devastadora. Quando a superfície de uma cidade se torna cara demais para se estar nela, os mais vulneráveis são forçados para as suas entranhas apenas para encontrar um momento de descanso. Ao olharmos para os passageiros passando apressados, vemos dois mundos colidindo todos os dias, um indo em direção a uma carreira, o outro apenas tentando sobreviver até o amanhecer. São Francisco, alta tecnologia, baixo nível de vida. Agora, vamos viajar para o norte, rumo ao epicentro global da inovação.
Estamos em São Francisco, o berço das gigantes da tecnologia que regem nossas vidas modernas. Mas, ao sairmos das sedes de empresas multibilionárias, nos deparamos com uma das exibições mais extremas de desigualdade no planeta. Você sabia que São Francisco tem uma das maiores concentrações de bilionários per capita e ainda assim suas ruas estão repletas de sofrimento humano? Este é o efeito Vale do Silício, em sua forma mais brutal. O influxo de imensa riqueza tecnológica elevou os preços dos imóveis a níveis astronômicos, criando um vácuo que suga a vida das classes baixa e média. Em distritos como Tenderloin, a crise é exacerbada pela falta de suporte à saúde mental e pela presença devastadora do fentanil. É uma visão surreal e desoladora. Engenheiros com salários de 6 dígitos caminhando apressadamente por indivíduos em meio a crises de saúde mental, ambos ocupando o mesmo centímetro quadrado de algumas das terras mais caras da Terra. O contraste é uma acusação contundente contra uma sociedade que consegue projetar carros autônomos e inteligência artificial, mas não consegue encontrar uma maneira de abrigar seu próprio povo. Aqui, o high-tech encontra o low living, de uma forma que deveria nos fazer parar e questionar onde erramos. Londres, os sem-teto invisíveis do Reino Unido. Vamos atravessar o Atlântico e chegar às ruas históricas e cobertas de neblina de Londres. À primeira vista, e a capital britânica parece tão majestosa como sempre, com seus ônibus vermelhos e monumentos imponentes. Mas você já parou para pensar em quem está faltando na contagem oficial? Em Londres, a crise muitas vezes usa uma máscara de invisibilidade. Embora os rough sleepers, pessoas que dormem ao relento, sejam visíveis em locais como Charing Cross ou sob os arcos do South Bank, eles são apenas a ponta de um iceberg muito grande. Estamos agora entrando no reino dos sem-teto invisíveis. Você pode perguntar: como alguém pode ser sem teto e estar invisível ao mesmo tempo? A resposta está no fenômeno do sofa surfing, pular de sofá em sofá. Milhares de londrinos, muitos deles jovens profissionais ou estudantes, passam suas vidas mudando do sofá de um amigo para outro, ou vivendo em albergues temporários e precários. E eles são os trabalhadores pobres, presos em um mercado de aluguel predatório, onde um único quarto pode custar mais da metade de um salário mensal. Como nem sempre estão dormindo na calçada, o governo muitas vezes os ignora nas estatísticas oficiais. Mas não se engane, essa instabilidade é uma tragédia em câmera lenta. Ela corrói o bem-estar mental de uma geração inteira que nunca sabe se hoje será sua última noite com um teto sobre a cabeça. Nas sombras do distrito financeiro da City, um exército silencioso de londrinos vive em um estado constante de deslocamento, provando que a situação de rua nem sempre se resume a uma barraca. Às vezes, trata-se de nunca ter a chave da sua própria porta. Paris. Acampamentos de refugiados e tendas às margens do Sena. Mudamos agora para a Cidade Luz, mas hoje não estamos aqui pela Torre Eiffel ou pelo Louvre. Estamos caminhando pelas margens do rio Sena e sob os pesados viadutos de concreto do Periférique. Aqui, a imagem romantizada de Paris colide violentamente com uma realidade sombria. Acampamentos extensos de lonas plásticas azuis e abrigos improvisados. Você já notou como esses acampamentos parecem reaparecer, não importa quantas vezes sejam removidos? A crise em Paris está profundamente ligada à luta migratória global. Muitas das pessoas que vivem nessas tendas à beira do rio são refugiados e solicitantes de asilo do Oriente Médio e da África, presos em um limbo burocrático sufocante. Com os centros de recepção oficiais permanentemente lotados, esses indivíduos não têm para onde ir, exceto para a terra sob as pontes. E as autoridades francesas realizam frequentemente evacuações, desmantelando os acampamentos e transferindo as pessoas para ginásios temporários, apenas para que o ciclo se repita dias depois.
É um jogo de xadrez humano jogado nas ruas históricas da Europa. Esta situação destaca uma falha fundamental na política internacional. Uma cidade que se orgulha de liberdade, igualdade e fraternidade está lutando para fornecer até mesmo a dignidade mais básica àqueles que fogem de conflitos. Enquanto o sol se põe sobre o Sena, as luzes cintilantes da cidade refletem na água, mas também iluminam uma crise humanitária que Paris não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Tóquio, os sem-teto, invisíveis do Japão. Finalmente, viajamos para os corredores iluminados por neon de Tóquio, e uma cidade famosa por sua ordem, limpeza e eficiência. Você pode caminhar por dias em Tóquio sem ver uma única pessoa dormindo em um banco de praça. Então, você tem que perguntar: a situação de rua sequer existe aqui? A resposta é sim, mas é uma tragédia exclusivamente japonesa, silenciosa, disciplinada e quase inteiramente invisível. Bem-vindo ao mundo dos cyber-homeless. Em uma cultura onde perder a face ou a vergonha pública é um poderoso impedimento social, aqueles que perdem suas casas fazem tudo o que está ao seu alcance para permanecerem invisíveis. Em vez de tendas, eles vivem em lan houses 24 horas ou hotéis cápsula. Por uma pequena taxa diária, eles ocupam um cubículo minúsculo, não maior que um caixão, equipado com um computador e uma cadeira. Eles trabalham durante o dia, muitas vezes em empregos de serviço de baixos salários, e desaparecem nessas caixas digitais à noite. Outros podem viver em parques públicos, mas guardam meticulosamente seus abrigos de papelão antes que a cidade acorde, não deixando rastros de sua existência. Essa invisibilidade permite que o governo mantenha uma imagem de perfeição, mas mascara um colapso profundo do modelo tradicional de emprego japonês. Esses indivíduos são os fantasmas da economia moderna, vivendo no coração da cidade mais organizada do mundo, mas completamente desconectados da sociedade que os cerca. Manila, as linhas tênues da pobreza urbana. Das cápsulas de alta tecnologia de Tóquio, viajamos para as ruas úmidas e movimentadas de Manila, nas Filipinas. Aqui, a crise assume uma dimensão completamente diferente. Em muitas nações ocidentais, existe uma distinção clara entre ter uma casa e ser sem teto. Mas em Manila, essas linhas são tão tênues que chegam a desaparecer. Estamos agora no coração de uma das cidades mais densamente povoadas da Terra, onde milhões vivem em assentamentos informais. Você pode se perguntar: podemos sequer chamar de falta de moradia quando as pessoas vivem em barracos feitos de madeira reaproveitada e zinco enferrujado sobre canais poluídos? A realidade é ainda mais dura. Para muitos, até um barraco é um luxo. Vemos famílias vivendo em carroças de madeira que usam para coletar sucata durante o dia, ou dormindo no meio de canteiros centrais. Aqui, a situação de rua é frequentemente um ciclo multigeracional. Você verá crianças nascidas na poeira da rua, se trabalhando aos 5 anos de idade para vender colares de jasmim, ou garrafas de água para os motoristas. Esta é uma crise nascida da extrema disparidade de riqueza e da falta de oportunidades rurais, forçando os pobres a irem para uma cidade que simplesmente não tem espaço para eles. Em Manila, a luta não é apenas para encontrar um teto, é sobre sobreviver em um ambiente que trata os pobres como uma parte inevitável da paisagem. Causas principais. Por que a crise está explodindo agora? Neste ponto, temos que fazer uma pausa e fazer a pergunta mais importante de todas. Por quê? Porque isso está acontecendo simultaneamente nas nações mais poderosas do planeta. É apenas má sorte ou existe uma podridão sistêmica mais profunda? Para entender a explosão da falta de moradia, e temos que olhar para o desacoplamento entre os salários e o custo de vida. Nas últimas décadas, a habitação deixou de ser um direito humano básico para se tornar um ativo especulativo para investidores globais.
Em quase todas as grandes cidades que visitamos, o preço dos imóveis cresceu de 3 a 4 vezes a taxa da inflação, enquanto os salários permaneceram obstinadamente estagnados. Você já notou como condomínios de luxo estão sendo construídos em bairros onde os moradores locais não conseguem mais comprar mantimentos? Esta é a armadilha da gentrificação. Quando você combina isso com o desaparecimento de empregos manufatureiros de classe média e a ascensão da gig economy, você cria uma sociedade onde um pequeno acidente, um contra-cheque perdido ou uma conta médica podem levar à ruína total. Estamos vivendo em uma tempestade perfeita, onde as redes de proteção do século XX foram desmanteladas, deixando o trabalhador do século XXI andando na corda bamba sem equipamento de segurança. A explosão de tendas não é um sinal de fracasso individual. É um sinal de que o motor econômico do mundo não está mais funcionando para as pessoas que o mantêm em movimento. A sombra da saúde mental e do vício. Ao caminharmos pelas ruas de São Francisco ou Los Angeles, frequentemente vemos pessoas que parecem completamente desconectadas da realidade. É fácil desviar o olhar, mas devemos nos perguntar: é a rua que as está adoecendo ou elas já estavam doentes antes de chegarem à rua? A ligação entre saúde mental, dependência química e situação de rua é um ciclo vicioso e autorreforçador. Em muitas nações desenvolvidas, o fechamento de instituições psiquiátricas de longa permanência deixou os mais fragilizados entre nós sem nenhum lugar para ir, a não ser a calçada. Imagine por um momento o trauma de perder tudo. O frio, o barulho e o medo constante da violência na rua são suficientes para quebrar até a mente mais forte. Muitos indivíduos recorrem à automedicação, com drogas como fentanil ou metanfetamina, apenas para entorpecer a dor física e emocional de sua existência. Isso cria uma armadilha da qual é quase impossível escapar. Como uma pessoa pode se manter sóbria quando sua casa é uma barraca cercada por traficantes? Como podem seguir um plano de tratamento psiquiátrico quando não tem uma geladeira para guardar medicamentos ou uma porta para trancar à noite? Nossas cidades transformaram efetivamente suas ruas em manicômios a céu aberto, onde os mais vulneráveis são deixados a vagar em uma névoa de trauma e vício, provando que, sem um lar estável, o cuidado com a saúde é muitas vezes apenas um sonho impossível. Limites das políticas e a falha de governança. Ao testemunharmos essas tragédias se desenrolarem, você pode perguntar: o que os governos estão fazendo para ajudar? A verdade é que a maioria das autoridades municipais está presa em um ciclo de medidas reativas em vez de soluções proativas. Em muitos lugares, a resposta a um acampamento crescente não é oferecer moradia, mas realizar uma limpeza. Você já viu uma frota de caminhões de lixo e policiais limpando uma calçada? E apenas para as barracas reaparecerem a 2 quarteirões de distância no dia seguinte? Esta é a abordagem de acerte a toupeira na política. Ela não resolve a situação de rua, simplesmente a realoca. Mesmo quando as cidades tentam construir abrigos ou vilas de casas minúsculas, elas frequentemente batem de frente com uma parede de oposição comunitária conhecida como NIMBYism, Not in my backyard, não no meu quintal. Proprietários de imóveis ricos e donos de empresas temem que os serviços sociais desvalorizem suas propriedades, criando um impasse político que deixa os desabrigados no limbo. Além disso, muitas cidades modernas recorreram à arquitetura hostil. Observe atentamente os bancos em seu parque local. Existem apoios de braço extras no meio para evitar que alguém se deite? Existem espetos de metal sob a ponte? E essa filosofia de design visa tornar a cidade o mais desconfortável possível para os pobres, esperando que eles simplesmente desapareçam. Mas como vimos de Londres a Paris, os seres humanos não desaparecem. Eles apenas sofrem em lugares mais escondidos e perigosos. O futuro. Este é o novo normal.
Ao chegarmos ao fim de nossa jornada, devemos enfrentar uma pergunta inquietante. Estamos diante de uma crise temporária ou este é o novo normal para o século XXI? Com a urbanização global acelerando, especialistas estimam que, até 2050, mais de 6,5 bilhões de pessoas viverão em cidades. Sem uma mudança radical na forma como gerimos a terra, a habitação e o bem-estar social, as capitais de barracas que vemos hoje são apenas o começo. Mas precisa ser assim? Existem modelos que funcionam. Países como a Finlândia foram pioneiros na abordagem Housing First, moradia primeiro. A ideia de que você não pode curar o vício ou a saúde mental de uma pessoa até que primeiro lhe dê um lugar permanente e digno para morar. Parece simples, mas exige um nível de coragem política e empatia coletiva, que atualmente falta na maioria das grandes capitais do mundo. Ao olharmos para os horizontes reluzentes de nossas cidades globais, devemos decidir que tipo de futuro queremos construir. Continuaremos a construir torres cada vez mais altas para poucos ou, finalmente, consertaremos as rachaduras no pavimento para muitos? Nossa jornada prova que a situação de rua não é uma escolha, mas uma falha sistêmica no coração das nossas maiores civilizações. De Tóquio a Paris, essas cidades são triunfos da engenharia. Mas sua verdadeira grandeza não pode ser medida por arranha-céus ou cofres de bancos. O verdadeiro sucesso é medido por como tratamos os nossos mais vulneráveis, aqueles deixados para trás nas sombras do progresso. A explosão desta crise é um alerta. Em nossa busca por um mundo moderno perfeito, não podemos nos dar ao luxo de deixar o espírito humano na calçada. Quando você vir uma barraca em uma cidade rica, lembre-se de que ela reflete um sistema que falhou com todos nós. A questão não é mais se podemos resolver isso, mas quando encontraremos o coração para fazê-lo. Para entender verdadeiramente o século XXI, olhe além dos monumentos e para as ruas onde a verdadeira história começa. Se este documentário abriu seus olhos, por favor, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Como consertamos isso?